Eu ocupo esse espaço, senhor presidente, em tema livre, para falar a respeito do projeto de lei que tramita nessa casa de autoria do Executivo, de número 32 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023. Ou seja, dentre as demandas de responsabilidade do poder público municipal, esta lei está direcionando quais serão os investimentos priorizados pela administração pública municipal para o próximo ano. Nosso gabinete preparou algumas emendas que serão protocoladas para análise das comissões competentes e gostaria, inclusive, de informar a todos presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, que o prazo para recebimento de sugestões de emendas esgota no próximo dia 9 de julho, sábado. A Câmara Municipal tem os seus canais, que pode ser encontrado no portal da Câmara Municipal. Nosso gabinete recebeu várias demandas que, inclusive, motivaram essas emendas, e estamos à disposição, caso a população ainda tenha mais demandas a serem consignadas, que possam encaminhar. Lembrando que no portal da Câmara Municipal tem o contato de todos os gabinetes desta casa, incluindo o nosso. Nessa proposta, que eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres vereadores aqui presentes, lembrando que essas demandas vieram da população da nossa cidade, a quem representamos, dentre elas, o pedido de Atibaia criar o segundo conselho tutelar. A nossa cidade, de acordo com o jornal Atibaiense, em matéria recentemente publicada, já alcança hoje 155 mil eleitores. O que podemos acreditar, podemos estimar que a população da nossa cidade já está aí em torno aí de umas 170 mil pessoas ou mais. É claro que o IBGE, tão logo faça a estimativa e divulgue, teremos a certeza, mas pelo número de eleitores já podemos ter uma ideia do aumento da população da nossa cidade. E um único conselho tutelar com 5 membros, por mais zelosos e dispostos que sejam, não dão conta. Nosso território, como é de conhecimento de todos, tem mais de 478 quilômetros quadrados, metade dessa área em área rural, distante do centro, onde a população tem dificuldade e muitos não conhecem os outros membros, os outros órgãos do sistema de garantia, e tem o Conselho Tutelar como a porta de entrada para o diálogo entre a sociedade e o poder público. Então, está aqui a sugestão, a emenda, para que possa ser apreciada por essa Casa de Leis oportunamente. Também conversando com vários agricultores e trabalhadores do campo, inclusive por Atibaia ter recebido recentemente o título de Capital Nacional do Morango. Eles pedem o apoio de políticas públicas para capacitar, para poder ter incentivos ao agricultor, aos trabalhadores do campo, pois está muito difícil e cada vez mais escassa a mão de obra para essa área fundamental que leva alimentos na mesa de todos nós. Uma outra situação, nobres vereadores, que estamos apresentando aqui a pedido da população da nossa cidade, que tenha um centro de controle e distribuição de materiais de uso escolar. Conversando com vários servidores a respeito, muitos falam que algumas escolas têm espaços reservados para almoxarifado, para acomodar materiais e uma série de outras coisas que poderiam estar sendo ocupados com alunos, seja em sala de aula para ampliar o número de vagas, inclusive na educação infantil, creche. Também poderia estar sendo utilizado para oficinas, para intervenções socioeducativas dessas crianças, e com esse centro poderia concentrar os materiais, inclusive otimizar recursos da nossa cidade. Um outro pedido, demandado pela população seria a criação de um centro de educação especial e inclusiva,
Como é de conhecimento geral, o número de pessoas com deficiência, inclusive com transtorno do espectro autista, tem elevado não só na nossa cidade, como no nosso país como um todo. E as escolas, por mais esforçadas, por mais bem intencionadas que sejam, ainda não reúnem condições para poder acolher e fazer a inclusão com a qualidade que esses alunos merecem. E nesse espaço poderia ter as intervenções multidisciplinares de forma a dar, ao trabalhar para que essas crianças tenham autonomia e independência e possam com toda certeza absorver muito mais o material que é apresentado em sala de aula. Também, recentemente, veiculou em jornal de circulação dessa cidade que a Atibaia tem problemas com mão de obra qualificada. E essa já é uma questão histórica na nossa cidade. Entra gestor, sai gestor e o problema permanece. Muitos cursos são ofertados. No entanto, infelizmente, não atendem à demanda de indústrias e empresas e prestadores de serviços da nossa cidade. Então, precisaríamos identificar qual é essa real demanda e investir para formar e capacitar pessoas, para que as pessoas da nossa cidade tenham mais oportunidades de trabalho e renda. Uma outra emenda proposta a pedido da população seria o retorno do, então, orçamento participativo. Era uma forma democrática de se levar investimento em vários territórios da nossa cidade, o que hoje, infelizmente, acaba não indo, e muitas das áreas estão aí há 2 anos sem nenhum tipo de investimento ou intervenção do poder público, mas os carnês continuam chegando. Então, essas pessoas gostariam que o poder público pudesse reavaliar o retorno do orçamento participativo ou, alternativamente, eu já tratei dessa matéria o ano passado nessa Casa de Leis, desde 2015, pela Emenda Constitucional 86, pelo princípio da simetria, as assembleias legislativas e câmaras municipais podem contar com as emendas impositivas, que são aquelas onde o município pode destinar para que os vereadores possam indicar a destinação de até 1,2% da receita corrente líquida da cidade. Se nós fôssemos colocar, por exemplo, essa possibilidade para 2023, nós teríamos aí uma destinação na ordem de 9 milhões para particionar entre os 11 parlamentares desta casa para destinar para vários territórios com prioridade para a área da saúde. Então, ficam aí essas duas possibilidades para análise desta casa. Uma outra emenda aqui proposta a pedido da população da nossa cidade é um ambulatório de bem-estar animal. A nossa cidade tem um departamento que tem feito um trabalho muito amplo, mas na questão de castração de animais de pequeno porte, como cães e gatos. No entanto, a causa animal não pode ficar restrita somente a isso. As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, mas querem ter um animal em seu lar para poder brincar com seus filhos, porque isso ajuda e muito. Muitas pessoas têm um animal como realmente um membro da família e zelam ou querem zelar, mas faltam condições financeiras, principalmente com as crises econômicas e tantas outras, agravadas com a pandemia, onde a pessoa tem que escolher quais as contas que ela vai honrar, porque o salário não dá mais conta de quitar tudo em dia como todos gostariam. Então, diante disso, se tiver um espaço público para que possa estar fazendo essas intervenções nessas situações, com certeza a cidade agradece. E quero aqui reafirmar que essas indicações feitas na LDO não têm obrigatoriedade legal, nem na nossa lei orgânica, nem em nenhum outro lugar, de já indicar a fonte de cobertura dos gastos. Isso tem que ser indicado no momento de discussão do projeto de lei do orçamento municipal, que geralmente o prefeito encaminha até setembro para esta casa, que tem até dezembro para deliberar, para vigorar no ano seguinte. Então é lá que nós temos que indicar a fonte de cobertura para essas despesas, o que podemos fazer um esforço conjunto, se assim vossas senhorias aceitarem, para que isso possa viabilizar.
2023 será o 3º ano do nosso mandato. E o que nós vamos deixar como legado para a nossa cidade? Porque o varejo, que todos nós atendemos, e atendemos bastante, muitos aqui ficam 12, 14, 15 ou mais horas à disposição da sociedade, colaborando, contribuindo. No entanto, nós precisamos auxiliar na instituição, implantação ou implementação de políticas públicas, que as pessoas possam acessar independentemente de quem será o prefeito ou prefeita. Senhor presidente, eu peço permissão para continuar como líder do Patriota nesta casa. O vereador tem 10 minutos. Muito obrigada. E os vereadores que estarão nesta casa para o próximo mandato. Então, aqui fica um pedido aos nobres vereadores que possamos nos reunir, dialogar, e aí peço ao líder do prefeito nesta casa, se possível for, agendar uma reunião com o excelentíssimo senhor prefeito ou com pessoa por ele designada, para tratarmos dessas pautas constantes, dessas emendas, que, volto a dizer, não são emendas da Ana, são emendas da população que encaminharam pelo nosso gabinete. Era isso que eu gostaria de registrar, deixando as demais demandas para o momento de explicação pessoal. Obrigada, senhor presidente.